Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, de luz, de muito trabalho. É sempre um prazer estar recebendo todos vocês aqui. Boa noite também aos nossos internautas, que sejam também bem-vindos, que estão nos assistindo através das nossas redes sociais. Hoje nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez o nosso irmão Berg Baraúna, que é do Centro Bittencourt Sampaio, não é isso? Vem trazer hoje o tema para a gente, os bons espíritos. Na minha direita aqui, na ponta da mesa, nosso irmão Taua, que vai fazer a prece inicial, e na minha esquerda, seu Luiz Guimarães, que vai fazer a prece de encerramento. Passar para o nosso irmão Taua, que vai fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Querido Jesus, imensamente agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aqui estarmos, Jesus, nesse planeta maravilhoso de provas e expiações que nós escolhemos. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Permite que os mentores espirituais desta casa, Jesus, possam derramar sobre todos nós as bênçãos de alegria, de prosperidades espirituais e materiais. Assim sendo, abençoa nosso irmão que vai usar da palavra, que o guia espiritual do nosso irmão possa estar presente ajudando para que a mensagem chegue para todos nós, aliviando e dando esperança a cada um de nós. Em teu nome, em nome de Deus, devolvo a palavra ao nosso querido amigo que dirige os trabalhos da noite de hoje, para que ele dê por iniciado em teu santo nome, Jesus. Em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga da casa, de Maria, nossa Mãe Santíssima, pedimos a permissão para dar por iniciado os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, como conhecer um bom espírito? Quando é que a gente sabe que aquela intuição, que aquela mensagem é oriunda de um espírito bom? O que é um bom espírito? O que vem a ser um bom espírito? Para tirar essas e outras dúvidas, nosso irmão Berg Baraúna. Queridas irmãs, irmãos, que Deus nos guarde, os bons espíritas. Allan Kardec, ele traz essa informação no capítulo 17, Seres Perfeitos, como um chamamento de atenção para cada um de nós, que militamos dentro da doutrina espírita, mas que, acima de tudo, sendo cristãos que somos. Todos nós somos cristãos. Ele começa logo dizendo assim: o espiritismo bem compreendido, mas, olha aí o mais, sobretudo bem sentido, conduz forçosamente os resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, apenas facilita a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. É muito interessante essa passagem. O Espiritismo bem compreendido, mas, e eu gosto muito de dizer isso, depois de um mais, de uma vírgula, vem um chamamento de atenção. Mas, sobretudo, bem sentido. Será que estamos buscando sentir o Espiritismo? Sentir Jesus em nossas vidas? Como é que estão os nossos sentimentos uns para com os outros? Veja, eu quero falar nossos. Eu estou falando no plural do indicativo, nossos. Eu também, nossos.
dirigentes de casas espíritas, dirigentes de reuniões mediúnicas, dirigente de passes. Todos nós que estamos militando dentro da casa espírita, como é que estão os nossos sentimentos? De tantos ensinamentos que nos chegam. Porque às vezes nós estamos muito carrancudos. Ainda não aprendemos a lidar com a diferença. Porque somos criaturas diferentes. Os ensinamentos nos chegam. Nós compreendemos a doutrina espírita, a sua parte filosófica, a sua parte científica, a parte moral, estudando, mas ainda na questão de pôr em prática, é sério. Não é um chamamento de atenção a vocês, não, é a nós, somos nós que militamos da casa espírita. Então, avaliando os nossos comportamentos, para que podemos entender como é que eu estou agindo com o meu irmão. E não é só dentro da casa espírita, não, porque ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil. Vamos ser espíritas, rotular justamente essa doutrina espírita em nós, lá fora. O exemplo. E muitas vezes nós viemos no nosso carro, né? E um cidadão passa por nós e dá um tranca, ou uma moto corta a gente, e a gente fala aquele impropério. Certa feita eu saía com um colega de líderes espíritas, e ele fez uma palestra maravilhosa, assim, eu fui assistir a palestra dele. E quando eu peguei a carona com ele, e no meio do caminho, uma moto deu uma cortada nele aqui, e ele disse, isso é um infeliz. Eu falei, mas meu irmão, freie, espere ele ir embora. E aí eu lembro de Divaldo, numa das palestras dele, Divaldo sempre fazendo aquelas brincadeiras dele, e Divaldo disse, quando um carro passar por você e correr, dar aquela carreirão e passa à sua frente, não pense dessa forma, isso é um desaforo. E aí você aperta o acelerador, começa a buzinar atrás da pessoa. Então, Divaldo diz assim: deixe que ele vá embora até encontrar um poste. Isso não são palavras minhas, não, são de Divaldo. Eu ouvi essa palestra de Divaldo. Então, não briga a dois quando não quer. E há muito disso em nós, espíritas, ainda. Nós ainda temos ainda essa questão dos revides dentro de nós. Queremos dar o troco. É verdade isso. Não pensemos que nós, que já militamos dentro da casa espírita, aqui, que já temos uma santidade, temos não. Somos espíritos doentes da alma, em via de transformação interior. Haverá momentos que nós vamos sair realmente dos nossos eixos, mas há necessidade de cada um de nós que já militamos de vigiar e orar, para que nós não possamos cair em tentações. É importante porque vamos ser testados. Vamos ser testados. Eu já citei aqui a lição A Paciência, que é uma das lições, eu já citei ela aqui, né? Porque eu leio toda vez que eu vou dormir, eu leio, eu abro meu evangelho, vou ler uma outra lição do evangelho, mas depois vou ler a lição A Paciência. E de manhã, quando eu acordo também. E a lição A Paciência começa dizendo assim:
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei o contrário, o Deus onipotente que marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sedes pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. É perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e pôr a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu bem o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são tantas picadas que acaba por nos ferir. Permito abrir aspas. A gente leva cada picada de alfinete. E se fosse de uma pessoa estranha, tudo bem. Mas é de uma pessoa mais querida nossa, que vem lá e dá aquela ferroada. E a gente olha e diz, até tu, Brutus. Conhecemos a história, né? Não precisamos contar. A história de Brutus e o senador, né? E a gente fica magoado, porque levamos essa alfinetada. Porque se fosse uma pessoa estranha, como eu já falei, uma pessoa estranha a gente não conhece, mas é aquela pessoa que a gente mais estima, mais tem carinho, e vem ela e nos fere. Então são tantas picadas que acaba por nos ferir, e fere. Mas, se levarmos em contas a compensação que temos por outro lado, as bênçãos, vamos entender que estas, as bênçãos, são mais numerosas do que as dores. O fardo, parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Mais sofreu ele de qualquer um de vós. Enquanto vós tendes vosso passado a vos espiar e vos fortalecer para o futuro. Sedes, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Bem, você decorou, foi? Então você deve ser paciente. Me levam para casa? Aí vocês testam se eu sou paciente ou não. A gente estuda as lições, nós buscando essas lições para que a gente possa externar realmente, sermos pacientes. Mas estamos trabalhando esses sentimentos dentro de cada um de nós, para que possamos nos tornar bons espíritas e bons cristãos. E não é fácil, não é fácil, porque somos testados. Eu me lembro que uma vez no nosso Evangelho no Lar, e é importante que façamos o nosso Evangelho no Lar. O Evangelho no lar é chamar Jesus para o nosso lar. Temos tempo para tudo. Escolhamos um dia na semana para que possamos fazer o Evangelho no lar. Essa bênção para o nosso lar. Hoje é o dia do meu Evangelho no lar. Minha esposa está em casa, ela faz. A nossa filha já está casada, e aí já foi para a casa dela, mas aí tem três gatinhos que vão lá para a sala e assistem o Evangelho no lar. Até os gatos vão para lá quando a gente está fazendo o Evangelho. Então é importante que nós façamos. Porque justamente
trabalhando este evangelho dentro de cada um de nós, que nós vamos pôr em prática. Porque nós sabemos muito, podemos assim dizer, conhecemos muito da doutrina, não é? Buscando conhecer um pouco mais, né? Porque a gente sabe tudo, mas a gente já conhece o que está escrito nas obras da codificação, nas obras de André Luiz, nas obras de Ivone da Amaral Pereira, nas obras de Manuel Filomeno Miranda, nas obras de Emmanuel. Rapaz, os livros das obras de Emmanuel, a coletânea Fonte Viva, é muita informação evangélica para dentro de cada um de nós. Eu não me esqueço mais nunca que quando eu fui ler Nosso Lar, e eu já citei isso aqui, Emmanuel nos chama justamente uma atenção imensa quando ele está prefaciando André Luiz. Ele está dando o aval de André Luiz na obra Nosso Lar. Por isso que é importante que nós estudemos a obra, mas que nós possamos ler o índice da obra. O Livro dos Espíritos, lá no começo, tem aquela parte introdutiva, ali está mostrando-nos a filosofia espírita. Então é importante. Ah, mas eu vou passar logo para as perguntas. Mas é importante que nós leamos a introdução para conhecer a filosofia espírita, porque ali está incluída a filosofia espírita. Então, ao ler o prefácio da obra de André Luiz, Nosso Lar, tem uma parte que Emmanuel deixa uma informação muito importante, de todas, mas essa mexe conosco. Quando ele diz assim: em verdade, precisamos do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Precisamos do espiritismo, nas suas informações que nos traz, de conhecimento de verdade que nos liberta, como nos disse Jesus há mais de 2000 anos atrás. O conhecimento que a doutrina espírita vem abrindo um leque para todos nós. Precisamos das religiões espiritualistas, porque o espiritualismo é o contrário do materialismo. Então, os católicos são espiritualistas, os protestantes são espiritualistas, né? Os nossos irmãos evangélicos, eles gostam de ser chamados de evangélicos, né? São espiritualistas. Os budistas são espiritualistas, os hinduístas, porque eles acreditam em algo além da matéria. Materialista não, materialista ele não aceita nada depois da matéria. Então, em verdade, precisamos do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque precisamos nos espiritualizar. Precisamos nos espiritualizar. Essa é a tarefa imensa que a qual nós temos que correr atrás. Essa reforma íntima é lendo essas informações em contato com o mundo espiritual para poder pôr em prática. E aí eu vou pedir a permissão a vocês para ler. A continuação, porque eu não quero perder uma letra sequer dessa passagem que eu li a introdução, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, mas aí Kardec continua, e aí eu prefiro ler, para que vocês possam entender, nós possamos entender a comunicabilidade com os espíritos e o que nós estamos fazendo dessa comunicabilidade, dessas informações que nós temos através deles. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, isso é Kardec dizendo, viu? Não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou se compreendem, não aplicam a si mesmos.
Eu tenho informação, mas eu quero aplicar para o outro. Eu quero falar de moral para o outro. Mas a moral tem que ser falada para todos nós. E eu que estou falando aqui sobre os ensinamentos, meu ouvido está aqui perto da minha boca. E eu tenho que pôr em prática. Eu, quando entrei logo na doutrina espírita, eu me lembro, eu não sei se é uma metáfora, pode ser uma metáfora, mas eu me lembro que quando eu entrei, saí do exército em 1989, na Escola Espírita Cristina Menezes de Albuquerque. Foi a minha primeira casa. Saí com muitas influências espirituais do quartel, ia sendo excluído, e o meu capitão me direcionou a um sargento, e o sargento lá me informou e fomos parar nessa casa lá em Nova Descoberta. E quando nós adentramos lá, nós passamos a compreender que a doutrina espírita está realmente trazendo essas informações cada vez mais. E foi lá que eu comecei a escutar um palestrante falar que existia um orador. Foi a minha primeira palestra que eu escutei ele falando isso. Né? Quando eu adentrei na casa pela primeira vez, que um expositor falava de uma forma belíssima, contava ele. E que as pessoas se emocionavam. E uma senhora lá atrás, lá no fundo, escutava tudo que ele falava. Assim contava o expositor. E eu, com o olho abuticado para ele, os ouvidos aqui abertos, assim, bem ligado no que ele estava dizendo. E ele dizia que certa feita o expositor desencarnou, o palestrante desencarnou. E a senhora também. E ambos vão para o mundo espiritual. E chegado no mundo espiritual, pode ser uma metáfora, viu, gente? Mas apenas para que possamos tirar a ilustração, a imagem, para o foro íntimo do nosso moral. E aí, ele vê a senhora, um local mais resplandecente, iluminado, e ele numa região de perturbação, de aperreio. E ele perguntava ao seu mentor, por que daquela situação ele era um orador espírita que arrematava multidões, emocionava as pessoas, pessoas choravam. E aquela senhora, que ele percebia que vivia lá atrás, assistindo às palestras que a qual ele proferia, e em dado momento o seu mentor espiritual lhe dizia, em verdade, realmente, suas palestras eram muito esclarecedoras, consoladoras. Mas há um ponto muito interessante aí. Aquela senhora escutava tudo que você falava e praticava. E você não praticava. Porque é muito fácil você dizer para o seu filho, não é? Não beba, não fume. Você fumando e bebendo. Qual é a moral? Qual é a moral que você tem para o seu filho? É hipocrisia. Ah, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não existe isso. Então, somos nós espíritas, trazendo para o campo moral, que conhecemos esse contato com o mundo espiritual, mas não aplicamos a nós mesmos. Somos tão brutos muitas vezes com o nosso semelhante, com o porteiro, muitas vezes, ou com o zelador.
Porque nesse mesmo capítulo 17, tem uma passagem chamada superiores e inferiores. E lá, a mensagem dos Espíritos vem dizer que a capacidade de superioridade que tenha lá uma pessoa num cargo, seja ele qualquer, não indica-lhe, não indica-lhe que ele deve humilhar o seu subalterno. Ele está naquele cargo para que ele possa ajudar aquele subalterno. Mas nós não compreendemos isso. E nós, espíritas. Então, o que é que nos falta? É uma frase do Cristo muito dita e pouco praticada. Fazer ao próximo que eu gostaria que ele me fizesse. E aí eu volto a repetir, que eu sempre gosto de dizer, se nós fizéssemos isso, à risca, ao pé da letra, esse mundo não estaria desse desmantelo aí que está. Mas somos espíritos em via de expiação e de provas, ainda ignorantes, já temos um pouco de conhecimento, já atingimos realmente um grau de conhecimento muito grande, mas nós ainda não aprendemos ainda a lidar uns com os outros. Nós observamos o que acontece no planeta, estamos vendo o que está acontecendo aí, nessas guerras. Mas fora essas guerras, também nós observamos o que acontece na questão de lixo produzido por nós. E muitos de nós dizemos, mas o sol é um sol para cada um, está quente. E somos nós que estamos fazendo isso. Nós, e muitos de nós, espíritas. Eu ouvi Haroldo falar, Haroldo, eu achei muito interessante isso, ele dizer que se nós, dos países, adotássemos o regime, isso foi uma pesquisa feita por grandes historiadores, pesquisadores, viu? Isso Haroldo dizendo. Se nós adotássemos, os países adotassem, o mesmo regime dos Estados Unidos, precisaríamos de 8 terras, para botar tanto lixo. E nós ainda não aprendemos a reciclar. O que tem a ver isso com o espiritismo? Tem sim, porque vivemos no planeta que devemos preservá-lo. E não preservamos. E como numa luta constante para ser bons espíritas, nós temos que realmente dar esse exemplo. E aí nós observamos todas essas coisas, mas que um dia passará. Porque tem que partir do fórum íntimo de cada um. Ah, e o mundo de regeneração? Que mundo de regeneração é esse? Com tanta catástrofe, com tanta coisa aí. Gente, o mundo de regeneração está dentro de cada um de nós. Façamos nós um mundo de regeneração dentro de cada um de nós, com os nossos comportamentos. Vamos avaliar os nossos comportamentos, as nossas ações. Por favor, não se chateiem conosco. Não estou chamando a atenção, estou chamando a nossa atenção. Não é a atenção de vocês, não. É a nossa atenção. Porque nós temos que falar em coisas atuais, embasada dentro do Espiritismo, e é isso que Kardec vem dizer nos bons espíritos.
Então, nós compreendemos todas essas lições, mas nós estamos sentindo o Espiritismo, como nós falamos no começo, o Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Nós estamos sentindo o Espiritismo diante daquilo que nós ainda o fazemos? Então, há uma necessidade de uma autoavaliação de todos nós, dos nossos comportamentos, para que a gente possa entender que esse mundo pode ser um mundo melhor, mediante a transformação dele através da nossa transformação. Tão fácil. Voltando para para o capítulo 17 ainda, mas para o item antes do item 4, porque os bons espíritas é o capítulo 17, item 4, que intitulado Os Bons Espíritos. Mas o item 3 diz o homem de bem. E aí? E aí, os espíritos nos trazem informações e a gente vai entendê-las como o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro que gostaria que ele fizesse. Eu estou falando alguma coisa ao contrário? Não. Estou falando que está aqui. O que eu falei anteriormente está tudo aqui. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Mas nós ainda damos muito valor a isto aqui. Não que nós precisamos da matéria. Precisamos sim. Das coisas da vida precisamos. Mas damos importância muito mais a estas do que às coisas espirituais. Gente, por que ainda não aprendemos a pedir desculpas? Desculpa, irmão Tó, eu errei. Não, mas eu pedi desculpas? Ele que vem. Somos assim ainda. Tão simples, né? Para a gente encatenar na nossa cabeça e ficar mexendo. Ah, eu quero pedir desculpas. Eu vou lá e pedir desculpas. Ah, não, eu vou me humilhar? Orgulho. E como vamos buscar ser esse homem de bem? Bons espíritas. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. E aí a gente recorre à pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Vocês conhecem, nós conhecemos. Qual o sentido da palavra
caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, ou seja, ser bom para com todos, né? Benevolente para com todos, para os maus, né? Aqueles que nos machucam, nos magoam. Benevolência para com todos. Indulgência para as fraquezas alheias. Nós não erramos? Nós erramos constantemente. E não gostaríamos que as pessoas tivessem indulgência para conosco, nos compreendessem. Então, sejamos também compreensíveis. Chico tem uma frase que diz mesmo assim, eu acho que essa frase é de Emmanuel. Se você não suporta uma pessoa, não suporta ela. Fique sabendo também que existem pessoas que fazem um grande esforço também para lhe suportar. Então, benevolência para com todos, indulgência para as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Benevolência, a letra B, indulgência, a letra I, e perdão, a letra P. É o BIP de Jesus. Jesus assim entendia. E por isso que na lição a paciência, mais sofreu ele que qualquer um de nós aqui, né? Qualquer um de nós. Porque desceu para dar o exemplo do amor e foi tão incompreendido. Foram muitos encontros que tivemos com Jesus. Todos nós tivemos esse encontro com Jesus. Através dos seus ensinamentos. Encontramos com Jesus naquele mar onde ele nos convidou para ser pescadores de almas. Ele disse a Pedro, mas chamou a todos nós. Vem, que te farei pescadores de almas. Encontramos Jesus naquela praça pública, onde nós, com a pedra, querendo apedrejar aquela mulher. E ele nos alertava. Atire a primeira pedra, aquele que tiver isento de pecado. Foram-se embora os mais velhos, porque cronologicamente, os mais velhos viveram um pouco mais, tem mais pecado. E depois os mais jovens. Encontramos Jesus lá na Samaria, diante daquele poço, onde ele pedia água à mulher, mas que ele ofereceu uma água que jamais voltaríamos a ter sede. A água do amor. Encontramos Jesus naquela pergunta de Nicodemos: Senhor, como pode eu novamente tornar-me pequeno e voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus diz: Ah, Nicodemos, eu te falo das coisas da terra. Imagine se eu te falasse das coisas dos céus. Jesus falava justamente da junção do gameta masculino com gameta feminino, onde justamente o espermatozoide ele adentra a trompa de Falópio e ao adentrar a trompa de Falópio sai aquela corrida desabalada e adentra um óvulo. Uma gota d'água entrando dentro de outra gota d'água. Nascer da água e do espírito. A água e o espírito ligado ao ser que vai nascer.
reencarnação. Mas Nicodemos não compreendia. Doutor da lei, Nicodemos Bar Nicodemos, o nome dele. Encontramos Jesus naquele monte, onde a qual o crucificamos. Mas mesmo assim ali, ele balbuciou ao Pai, a dizer, e que nós escutamos, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É forte. E nós ainda continuamos sem saber o que fazer, com tantos ensinamentos. Quantos encontros ainda haveremos de ter com o Mestre que nos espera de braços abertos? O Espiritismo, como a terceira revelação, vem abrir para todos nós todas essas informações. A comunicabilidade com os espíritos, as informações que eles trazem para todos nós, o seu estado feliz ou desgraçado, porque os espíritos se comunicam e vêm contar as suas situações. Você for lá no livro Céu e Inferno, vai ver nas partes das comunicabilidades, espíritos suicidas, de criminosos, mas espíritos felizes. Cada um traz o caráter da comunicabilidade do seu estado no mundo espiritual. E como queremos chegar no mundo espiritual? Aí me lembra, que eu já citei aqui também, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Conta-se que quando Bezerra desencarnou, chega no mundo espiritual, e quando ele acorda, está lá deitado, ele acorda, e dizem que parece que, se eu não me engano, é o espírito de Celina que está perto dele. E ele começa a escutar uma zoada. E pergunta, mas que zoada é essa? Que zoadeiro é essa? Tantas vozes falando. E ela pega ele e leva para uma janela, para um local onde ele vai ver muitas pessoas no mundo espiritual. E cada uma com um lencinho branco acenando para Bezerra de Menezes. Quem são estes? Estes são aqueles que pelo qual tu auxiliastes. Pessoas que Bezerra nem conhecia, nem lembrava. Aí a gente lembra uma frase de Emmanuel. Eu lembro dessa frase de Emmanuel quando eu saí do quartel. Quando eu conheci a bendita tarefa que até hoje faz a minha vida, denominada Campanha do Quilo. E quando eu conheci a Campanha do Quilo, em 1990, estava estampado na camisa dos legionários: o bem que praticares em algum lugar será o teu advogado em toda parte. É verdade. O bem que fizermos em algum lugar nunca se perde. Será o nosso advogado em toda parte, onde estivermos. O bem que Bezerra fez, angariou os lencinhos, acenando para ele de agradecimento. Quem sabe, né? Nós, pelo menos, tenhamos pelo menos um lencinho a acenar para nós no mundo espiritual. Quem sabe? Muita coisa temos a fazer para tirar esse lado carrancudo, orgulhoso, egoísta, vaidoso que existe dentro de cada um de nós. Mas já somos espíritos com qualidades boas. Diz Chico Xavier na sombra do abacateiro. Mas com qualidades ainda a serem depuradas.
Então, há um trabalho imenso a ser feito ainda em todos nós, através desses ensinamentos que nos chegam. Agarremos com segurança, para que a gente possa seguir confiante. Estejamos certos que vamos ser criticados, vamos ser chamados de bestas. Ah, isso é um bestalhado. Ah, isso é um rapaz imbecil, idiota. Aí lembra-se daquela passagem, quem gosta de contar muito é Estevão Coimbra, né? Ele me permita, né, falar. Ele conta daquela história do passarinho, aquele passarinho pequenininho, que pega para defender a mãe natureza, pega as suas asinhas, encharca no lago e vai lá para apagar o fogaréu que está pegando na floresta. Outros pássaros maiores diz: que atitude idiota, imbecil essa tua. Está vendo que não vai apagar esse fogaréu imenso? E ele continuava, ia lá, encharcava as suas peninhas, as suas asinhas, ia lá e balançava na floresta. E novamente foi interceptado, mas que atitude idiota, ele disse: talvez eu não consiga apagar todas essas chamas, mas estou fazendo a minha parte. Lembremos de Madre Teresa de Calcutá, que foi indagada. Mas, Madre Teresa, essa atitude que a senhora faz de cuidar desses miseráveis aqui, a senhora não vai matar a fome desse pessoal todo. Esse trabalho que a senhora faz é uma gotinha d'água no oceano. Ela diz: em verdade, realmente, o que eu faço é uma gotinha d'água no oceano. Mas sem essa gotinha d'água, o oceano seria menor. Temos que fazer a nossa parte. Que importa que as outras pessoas vão nos chamar de besta, de idiotas, de imbecil, de abestalhados. Importante que nós estejamos conscientes do que estamos fazendo o nosso melhor. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se estamos conscientes de que estamos fazendo o nosso melhor, que o façamos. E aí usamos a frase do compositor: deixa o povo falar, falar. Nem ligue, nem ligue, deixa o povo falar. Mas você esteja consciente. Então venham fazer o trabalho de campanha do Quilo aqui, viu? Domingo. Esteve aqui o convite. Ah, mas fulano vai estar lá. Então, se fulano vai, não precisa ir, não. Não importa se fulano vai estar lá. Importa que eu esteja. Se eu estou em condições de ir, se eu não tenho nenhum compromisso, que eu venha. Que eu venha. Não é? Existe 4 domingos no mês. Eu não sei se aqui faz todos os domingos, ou 3 domingos, 2 domingos. Lá no Bitico Sampaio nós fazemos 3 domingos. Não é preciso você estar todo domingo num trabalho de campanha do Quilo. Mas escolha um. E nesse dia eu vou fazer o trabalho. Eu vou fazer a tarefa. E seja a tarefa, não me identifico com o trabalho de campanha do Quilo, não. Vou fazer uma tarefa na instituição espírita. A casa espírita precisa de trabalhadores. Que há uma escassez de trabalhadores. Então, queridos irmãos, o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente os resultados que caracterizam o verdadeiro espírita com o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, apenas facilita a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida, esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Façamos o que o Cristo nos pede.
para encerrar, bem rapidinho, vamos lembrar uma mensagem de Francisco de Assis, que poucos conhecem, que eu já citei aqui. Está no livro Francisco de Assis, psicografado por João Nunes Maia. E Francisco está com um cidadão chamado Simeão, e estava enlouquecido, chutando os ventos, revoltado. E lá em Rieti, na Itália, ele encontra aquele irmão e pega ele e acolhe. Conta a história. E ele vai dar um banho, ele cheio de feridas. E ele dá um banho e as feridas começam a cicatrizar. Não é mágica, mas é magnetismo de amor. É sentimento, é amor. E Francisco e direciona a Frei Leão, porque quando ele leva a família, aquele ente querido que conhecia e via o ente querido pelas ruas, chutando vento, gritando, cheio de chagas, e quando vê aquele ser da família recomposto à consciência, Francisco diz: Frei Leão escrevia tudo o que Francisco dizia. Escreve em nome de Deus o que eu vou te dizer. E Francisco diz: Deus é Deus de amor, que transforma a semente em árvore, em fruto que alimenta a vida e por vezes o luto. Deus é Deus de amor, que muda o ninho de pensamentos em ninho de luz, muda as ideias em ação que nos conduz e deixa que nós caiamos para compreender Jesus. Deus é Deus de amor, que nos deu os pés para que haja a caminhada, nos ofertou as mãos para dar trabalho à enxada. Mas se com elas nós ferimos o companheiro, nós erramos a estrada. Deus é Deus de amor, que nos deu a cabeça para pensar, nos premiou com o coração para amar. Quem aceita o ódio não pode cantar. Deus é Deus de amor, que nos deu o verbo e nos ensina a falar. Nos deu a boca e nos ensina a cantar. E nos deu o coração e nos ensina a amar. E amemos-nos muito uns aos outros e seremos felizes. Muita paz para todos. Obrigado, Berg. Pessoal, é muito material para a gente sair daqui refletindo, não é? Hoje foi realmente um banquete de como nos tornarmos pessoas melhores, sermos realmente espírita. Uma das coisas que me chamou a atenção quando o Berg falou, o quanto é difícil ser espírita fora da casa espírita. Outra coisa, o uso da paciência, né? Ele me chamou a atenção também sobre isso. É uma historinha rapidinha aqui, que está dentro desse contexto, de um irmão palestrante muito conhecido, Berg conhece, muito, talvez até conheça essa história dele, muito conhecido, de uma família muito tradicional daqui, que ele, na época, ele tinha uma linha da Oi, uma linha telefônica, e estava tendo problemas. E ele ligava para o call center e a moça dizia: diga os três primeiros números do seu CPF, seu nome completo e diga qual é o problema. Aí ele dizia os três números do CPF, o nome completo dele e começava a relatar o problema. Ah, não é no meu setor, não. Vou passar para o setor responsável. E passou. E lá a moça novamente: olá, senhor, bom dia. Diga os três números do seu CPF, seu nome completo, me diga o que é que está acontecendo. E ele já inchando, né? Ele disse novamente: ah, seu setor, vou lhe passar para o setor que vai resolver o seu problema. E de novo, e ele ficou pensando: rapaz, se a mulher vier me perguntar de novo o CPF e qual é o problema, eu vou estourar. Eu não aguento, não. E a mulher novamente disse: bom dia, diga seu CPF e o seu nome completo. Quando ele começou a dizer, ia soltar um monte de impropério, ela disse: ah, quando ele disse o nome, eu estava na sua palestra ontem à noite. Tá vendo? É muito difícil ser espírita, né, fora da casa espírita. Mas que isso aí fique de dica, fique de mensagem, para que a gente possa sair daqui
refletindo, tá certo? Passar para o nosso irmão agora, nosso irmão Luiz Guimarães, que vai fazer a prece de agradecimento. Pai de infinita bondade, de misericórdia, agradecidos estamos por essa noite de aprendizado, de reflexão para tudo que nos foi dito, de aprendizado, e que possamos introjetar esses conhecimentos e torná-los prática diária no nosso cotidiano. Que tenhamos paciência, indulgência, benevolência, perdão para os nossos irmãos, principalmente aos desafetos, que são necessitados da nossa caridade, da nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, que possamos compreendê-los e pela prece fazer com que eles possam melhorar e nós possamos evoluir. Procuramos viver bem, mas principalmente viver para o bem. E assim passa a palavra ao nosso irmão que está dirigendo os trabalhos, para que os dê por concluído na santa e divina paz. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga, em nome do Mestre Jesus e de Maria Mãe Santíssima, te pedimos a permissão para dar os nossos estudos e a primeira parte dos trabalhos da casa por finalizado. Meus irmãos, continuem em prece, em harmonia, em bons pensamentos, aguardando a chamada para o passe. Boa noite a todos.